tarde. Hoje vamos conversar sobre astrologia. Muito legal, com a Vanessa, que está em Berlim. Convidá-la aqui. Boa noite em Berlim. Boa tarde, bom dia, quem está vendo depois. Espinha gigante aqui de novo. Vou chamar ela aqui. Oi, tudo bem? Boa noite aí, boa tarde aqui. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Tudo. E aí, Como é como que está está? aí o Brasil? O Brasil tá complicado. Tá complicado? Não sei se aparece muito aí, como chega, né? Pra você que é brasileira, deve chegar bem, né? Tô Até acho acom- legal quando eu falo com alguém que tá fora do Brasil. Tenho perguntado também um pouco isso. Como que chegam as notícias, tanto nas redes sociais como na mídia convencional. Até porque aqui eu não tenho muita noção, né? Uhum, Como que é a mídia em outros lugares tem, tipo, essa centralização que tem aqui no Brasil, né? Dos jornais principais da Globo, da Bandeirantes, SBT, uhum, esses grupos. uhum. Na Se eu puder verdade, falar. eu acompanho muito o que está acontecendo no Brasil, às vezes mais do que está acontecendo aqui na Alemanha, porque eu tenho muito contato, né? Assim, eu saí há muito pouco tempo do Brasil, na verdade, eu saí em setembro, e Foi a meus primeira vez que você amigos. saiu para morar fora? Para morar, sim. Eu já tinha passado 3 vezes, não, 4 vezes um mês aqui na Alemanha, em cidades diferentes, né? Bacana. Mas largar tudo assim e vir foi a primeira vez, né? E E por não que que sei se você escolheu a viu nas minhas Alemanha? redes. Hã? Não, pode falar, desculpa, às vezes a gente corta porque demora um pouco a chegar a fala. Não sei se você viu na minha rede que eu postei ontem, ontem que eu tô voltando, né? Então, assim, Ah, não, não vi, não vi. é, Porque eu. eu tô com meu filho esses dias, né? Eu revezo a guarda dele. Quando eu tô com ele é muito corrido. Uhum. Quando eu tô sem ele, eu fico mais, assim, dá mais tempo de olhar as coisas, assim. Às vezes eu só posto e não olho muito. Ah, então Pois você é. vai voltar? Tá Eu, voltando? tá, volto agora em agosto pro Tem alguma Brasil. relação com a pandemia ou não? Tem, tem sim. Tem sim. Porque eu acho que quando a gente larga tudo para vir morar em outro planeta, em outro planeta é ótimo. Em outro país, eu tô tão astróloga que eu tô até falando de outro planeta. Quando a gente larga tudo Vai para ser morar em bom. outro país, tem um pouco de uns desejos que você coloca na bagagem, né? E que a pandemia realmente não me ajudou, assim, a realizar. Tá, as coisas estão abrindo, mas oficialmente, né, a pandemia existe, né? Então, aqui na Alemanha, por exemplo, pelo menos em Berlim, né, que é onde eu moro, as coisas estão abrindo, mas é porque as pessoas estão contando que o sistema de saúde aqui é muito bom. Não porque Ao não tenha contrário contato. daqui. É, não porque não tenha Mas contato. os níveis ainda estão oscilando, assim, né? Não zerou, sem informação. A faixa de contágio está 1 para 1. Então, assim, é como se cada pessoa por dia que tá contaminada contagiasse uma pessoa. Então, assim, não é um nível alto, né? Mas, em considerando o país, né? Eu Mas já acho que voltou a ter algum tipo de aula presencial em já, Berlim? já. O que está acontecendo, assim, eu trabalho em creche, né? Ah, você trabalha em creche? Aqui eu trabalho em creche. No Brasil eu trabalhava em escola, aqui eu trabalho em creche. As Legal. creches voltaram em formato de emergência no dia 20 de abril. Dia 20 de abril, elas voltaram no formato de emergência. O que, que seria um formato de emergência? Quando o pai ou a mãe, no caso de preferência, os dois, trabalham na linha de frente do coronavírus, eles têm direito de um atendimento de emergência. Então, eram crianças que a mãe é enfermeira, a mãe é médica, o pai, né, tem o pai e mãe, né, tem essas profissões. Ou trabalha no transporte público, ou trabalha no bombeiro, policial, que são serviços que não pararam, né? Então, quando tem um dos dois tem essa situação, assim, né, vive uma situação como essa, a creche era aberta para eles, né? Então, eu passei, por exemplo, uma semana com uma criança.
Aí abriu um Na pouquinho sua mais. turma ou na creche inteira? Não, na minha turma, uma criança só. Na E outra na turma, creche, já? mais uma. E na Uma outra turma, criança por mais uma. turma. É. Porque essa creche que eu trabalho só tem oficialmente 3 turmas, né? Entendi. O sistema aqui é um pouco diferente, não é por faixa etária. É um sistema. Eu trabalho numa creche trilingue aqui em Berlim, né? Então é uma turma de educação infantil que eles chamam dos minis, que é o maternal, né? Então os pequenininhos, menores de 2 anos. E aí tem uma turma de língua portuguesa e uma turma de língua francesa. E são crianças de 3 a 6 anos destas línguas. Então, Muito eu trabalho legal. na turma de língua portuguesa, né? Sou eu e mais outras brasileiras. Temos uma portuguesa, que inclusive disse que ia seguir hoje a nossa live, né? Ah, bacana. E o resto E as crianças são quase todas brasileiras, né? Filhos de brasileiros com europeus ou portugueses, e tem uma família de Cabo Verde. Né? Então, Ah, são que crianças bacana. de língua portuguesa. E elas Sim, são de sim. 3 a 6 anos, então são 19 crianças misturadas. Né? Como são imigrantes, né, a chance de alguma delas, da família de alguma delas trabalhar num serviço essencial era grande, né? Então a gente sabia que a creche ia abrir quando abrisse para esses serviços essenciais. E de lá para cá veio aumentando a grade, né? Até mesmo porque as lojas começaram a abrir, né? Então o que o governo está pedindo é o seguinte: só mande seu filho para a creche se os dois pais estão nessa linha de trabalho. Se um deles estiver em casa, por exemplo, e puder ficar com essa criança, o ideal é que ele fique e que não seja mandado para a creche, né? E aí, no caso, vai a equipe toda da creche ou tem um revezamento? Não sei se tem cozinha, pessoal da cozinha, limpeza, tem que Vai se a equipe transportar. toda, mas o horário está sendo revezado. Então, assim, nós somos uma equipe, no grupo de língua portuguesa, somos 3, né? Mas dificilmente estão as 3 juntas na sala. Né? Então, há um revezamento, geralmente ficam 2. Né? Então, uma Mas já saiu dessa fase inicial, que era só essencial, para alguma fase maior? Não, ainda está já, nesse já, momento. já saiu dessa fase essencial. Agora eles estão, como é que eu vou dizer? Fazendo um rodízio das crianças que não são essenciais. Então, as essenciais vão sempre. E as crianças que não têm esse serviço essencial, eles estão tendo um rodízio para a criança não perder o contato com a creche. É, Mas porque o está um contato é pulo muito de abrir. importante, né? É, está um pulo de abrir. A única coisa que a gente está fazendo é que antes a creche ela tinha o conceito de portas abertas. Então, a minha sala, que era a sala do grupo, que é a sala do grupo português, ele tem uma porta que dá para a sala do grupo francês. Que bacana. E essa porta que ficava aberta, as crianças podiam transitar. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma atividade com pintura e a professora do grupo francês estivesse fazendo uma atividade de música, por exemplo, e os meus alunos se interessassem mais por música do que pintura, eles podiam ir para lá e os dela podiam vir para cá. Entende? Entendo, muito legal. Eu acho muito legal. Eu sempre penso nisso. Eu já vi várias reportagens sobre esse tipo de coisa em países da Europa. E eu sempre fico encantado em escolas da França. Pois A é, gente então, tem o essa conceito é coisa de. interessante, porque é um conceito que a criança ela tem uma liberdade de escolher um pouco mais o que interessa ela fazer, né? E assim ela transitava pelos grupos. Com a questão da pandemia, o que acontece? A gente fechou as portas, né? Equipamento ligado era o meu filho aqui vendo o negócio. Não sei se é isso que o Marcelo comentou, mas pode continuar falando. Está todo mundo ouvindo. Depois você vai ficar É, salvo. Então, assim, a gente fechou as portas. Então, isso está sendo muito difícil para as crianças, porque antes elas podiam transitar e escolher. E agora não. Então, o meu grupo só está comigo e com a equipe da minha, né, a equipe brasileira, né? E o grupo francês só está com a equipe do francês. Inclusive, a gente fazia o recreio junto. E agora o recreio está separado. Então, tem um horário de recreio para cada grupo, né? Essa diferença é muito grande para as crianças, né? E aí tem Muito. mais um conceito que eu acho interessante trazer, né? Que é um conceito que eu preciso falar, que é o conceito de higiene, né? Nós brasileiros
e falo isso com orgulho, somos neuróticos com higiene e limpeza, né? Não é a realidade da Europa, tá? Então, isso é uma coisa que eu imaginava, mas eu não tinha noção. E realmente é muito diferente, porque assim, a criança tá brincando no parquinho, né? E aí você oferece o lanche e você não manda ela lavar a mão. Ela com o brinquedo com a mão que ela tava de areia, né, do parquinho, de terra, ela vai com aquela mão do lanche dela e come. Isso, quando eu cheguei em outubro na creche, eu já me assustei. E aí, com a questão do coronavírus, as brasileiras trouxeram um pouco mais essa interferência de, bem, a gente sempre achou isso estranho, podemos mandar lavar a mão agora, né? Então, assim, meio que a creche inteira está meio que agindo um pouco mais do jeito como a gente pensa, assim, de aumentar um pouco mais a higiene, aumentar um pouco mais a limpeza. Inclusive, Caio, eu percebo isso em Berlim. A Berlim que eu cheguei em setembro era uma Berlim muito suja. Muito suja. Sim. De lixo nos transportes, né? Garrafa espalhada pelas Não ruas. imaginava. É uma capital, né? E tem essa Sim. questão. E o coronavírus está transformando realmente Berlim numa cidade mais limpa. Eu olho dentro do transporte, eu vejo mais limpeza. Né? A estação de metrô, quando eu cheguei, tinha ratos. Eu não vi mais ratos. Né? Então, assim, tá tendo uma mudança muito positiva com relação à higiene e limpeza. Eu não posso falar da Europa, porque eu acho muita arrogância eu estar só em Berlim, né? E falar da Sim. Europa. Mas eu converso com amigas minhas que estão em outras localidades da Europa e elas também têm tido uma sensação similar, assim, em termos de limpeza, sabe? Por aqui, entendeu? E isso Muito reflete nas bacana esse crianças, né? relato. Reflete na educação e reflete nas crianças. Agora, você tinha me perguntado sobre abrir, né, a escolaridade como um todo, né? Eu tenho contato tanto com colegas minhas que os filhos estão em escolas aqui, né? Como eu tenho dois ex-alunos meus que estão aqui em Berlim estudando. Eu acho que já. E eu tenho alunos que eu dou aula particular também em Frankfurt, né? E que estão em escola. Então é interessante você perceber que assim cada escola está agindo de uma maneira diferente aqui. Então tem escola, por exemplo, que os alunos estão tendo aulas todos os dias por internet, mas uma vez na semana ele vai para como é que é o nome? Ele vai para a escola ter Presencial. aula presencial. Aí a escola funciona mais ou menos assim, sei lá, o quinto ano na segunda-feira, o sexto ano na terça-feira, o quarto ano na quarta-feira. Sabe assim, tem acontecido um pouco aqui assim, né? E o que eles têm reclamado muito, as crianças, né, é que a volta à escola para eles não está valendo a pena porque está faltando exatamente o contato, né? O que está faltando é o recreio, o que está faltando é o contato, porque a escola se organizou para ter a distância, né? Então, Só a parte chata da escola voltou. é mais ou menos assim. Que é E o isso me... conteúdo e se foca muito conteúdo no momento que o emocional está muito abalado, não sei. É, por aí. Então, eu acho que, assim, a escola vai ter que se reinventar, né? A escola atual, assim, aquela escola que nós estudamos já não existe mais, não tem como existir mais, e ela vai ter que se reinventar. O que me chama muita atenção é que, assim, desde antes desse governo, né, já estava se falando em homeschooling, né? E eu já estava acompanhando isso há muito tempo. Em 2006, eu fiz minha pós-graduação em mídia e educação, que era exatamente para trabalhar sobre educação à distância, né, que é a famosa EAD, e eu aprendi exatamente sobre essas questões midiáticas que interferem na educação. Na época, era telecurso segundo grau, né, que eu estudei. Né? Sim, ainda não Como... existiam redes sociais como hoje em dia, né? Pois é. Então, como é que se faz um vídeo educativo? Eu aprendi isso tudo lá na base, lá em 2006, 2007. Né? Então, eu tenho toda essa formação que hoje está sendo hiper exigida, né? Só que, ao mesmo tempo, eu aprendi numa maneira que talvez hoje não exija mais, não exista mais. Da maneira que está sendo feita hoje, eu não tenho essa experiência.
Mas eu tenho a formação lá dos primórdios, assim, do que é EAD. E a partir do momento que eu estudei o que é EAD, eu te digo que o que está sendo feito é tudo que EAD não é para ser. Tapar um buraco de um problema É, e de uma forma só conteudista. é, por aí. Porque o aluno está recebendo esses conteúdos, né? Os professores estão se virando para fazer, né? Então, muitos não têm condições de filmar, não sabem mesmo a tecnologia, né? Então, eles estão se virando para fazer, né, esse material. E o foco está conteudista. Assim, o foco não está no afeto, na troca, né? Pelo menos é o que eu observo, tá, Caio? Assim, pelas que Também tenho as pessoas conversado me bastante aqui no falam. Brasil, tem sido assim, é legal. Por isso que também, como você falou, cada escola está fazendo de um jeito. Então, imagina, cada país está fazendo de um jeito, cada cidade está fazendo de um jeito, quando né, o local permite essas né, diferenças, cada escola está fazendo. Então é bom a gente conversando também para saber, né? Porque se a gente só pegar notícia, a gente nunca sabe se falando diretamente com as pessoas, assim, é muito bacana. Aí, no caso, são escolas tem a maioria de escola pública, privada, tem assim essa metade metade. Como é que é o É, a sistema mais ou maioria das menos? escolas aqui são públicas, né? Existem as escolas privadas também, mas a maioria aqui é pública, né? Mas isso não faz muita diferença nesse momento de pandemia, não está fazendo muita diferença, não. Assim, elas estão agindo mais ou menos do mesmo jeito, né? O que faz a maior diferença é uma realidade que o Brasil tem e que as pessoas desconhecem que na Europa tem também, que é aquela família que não tem computador para todo mundo, né? Para estudar ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho sabido de famílias que dizem, 7 horas da manhã, 7h15 da manhã, eu tenho que ligar o computador porque meu filho tem aula, né? E aí é uma matéria atrás da outra, mas a minha filha também tem aula, e aí são 3 crianças, né, na mesma escola, tendo aula mais ou menos no mesmo horário, e a família não tinha 3 computadores para poder. Até porque mesmo se a pessoa às vezes até poderia ter a condição de ter, mas não tem um hábito porque não vai guardar 3 computadores numa casa para cada um ficar em frente a uma tela. A gente, né, por mais que venha caminhando para isso, sabe que não é tão saudável assim também. A família está toda reunida, cada um num computador, lógico, seria ideal. Hoje em dia, um celular na mão já é praticamente um computador também, dá para fazer muita coisa, enfim. Mas é É, uma realidade que veio do nada, né? Então, os governos, eu acho que as operadoras também têm que se mexer para facilitar. Tem um monte de iniciativas de um certo assim, sacrifício. Tal empresa liberou alguma coisa grátis. Por que uhum. essas empresas de informática ou de telecomunicação não podem também ajudar um pouco, liberar aí a internet, o Wi-Fi? Tem um E o que eu comentário acho grande mais aqui. interessante é que a gente estava caminhando para um movimento ao contrário. Porque apesar da minha formação em EAD e tudo mais, assim, a mídia sempre foi vista pela escola como um todo como uma vilã. Então você estava trabalhando com a criança, a gente dizia, né, para a família, ele já fica no computador demais, ele já fica no tablet demais, bota esse menino para brincar, ele tem que Não pode correr celular na todos os escola, dias, acho que a França proibiu o não, celular na não pode ser escola. lá na Agora escola. vai ter que correr atrás contra tudo isso. Não, corre, agora todo mundo tem que usar Pois celular. é. Vamos Então, assim, adaptar agora a escola para o mundo que está ao redor dela. pois é. E o que eu acho mais louco é que o mundo está ao redor do celular por causa de uma doença, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente não está cuidando do emocional dessas crianças, né? Pode desencadear várias outras doenças, inclusive, né, doenças emocionais. Existe muita gente com depressão, né? Nessa quarentena, né? Trancados dentro de casa, né? E as pessoas ficam em depressão porque estão trancadas, né? E aí a gente está valorizando que as crianças passem por isso sem ser de maneira saudável, né? Então, por exemplo, eu não sei nas outras escolas, mas eu estava trabalhando, antes de vir para cá, eu estava trabalhando na escola alemã no Rio de Janeiro, né, na Corcovado, e a gente estava com um trabalho bem bacana lá de mindful, sim, sabe, de você trabalhar com as crianças relaxamento, sabe, meditação, né, exatamente para a criança trabalhar essa conexão do corpo, né, dela não ser só
tarefeira, né? Não tá só naquela coisa de produção de material. Então, ela tinha um tempo para parar. Quantas vezes eu voltava do recreio, fazia um relaxamento, fazia uma meditação, 5 minutinhos, né? Uma Também faço isso sempre. respiração. Quando eu volto do almoço, sempre é a volta calma, até porque eu fico de 8 às 3 com a minha turma, né? Uhum. São 3 refeições no dia e eles ficam muito tempo na escola, né? Pois é, a gente estava totalmente indo para este caminho, né? E aí agora vem a escola com a mídia, né? Com a internet, com o material todo EAD, sem essa pausa, né? Sem, por exemplo, sugerir essa pausa. Porque pode ser que não faça concomitante com o educador, né? Não tenha esse vídeo. Mas há uma sugestão, né? E o que eu tô recebendo das pessoas, e eu tô falando muito crua, porque assim, eu tô falando do que eu tô vendo, do que eu tô É o que recebendo. tem agora. Não tem muita pesquisa ainda, tá tudo muito recente, tudo muito pingado, né? Pois é, e o que elas estão me contando é isso, assim, não, você não tem hora para parar, né? E aí o que eu acho mais louco é isso, é que as crianças eram as que estavam mais reclamando, né, de que não tem aula, né? Pelo menos aqui. Eles estavam reclamando, eles estavam querendo voltar. E aí volta sem o contato dos amigos, né? E o que é totalmente hipócrita na minha concepção, Caio, é que a gente sai pelas ruas e as crianças estão brincando nas pracinhas. É, Entendeu? aqui eu não vejo tanto, vejo um pouco, porque o Crivella liberou sair terça-feira. Uhum, Então, eu, como moro no lugar, tenho meu filho, tem 4 anos, falei, vou sair 15 minutinhos, porque eu já tinha visto também em vários lugares. Algumas pessoas saem para passear com cachorro, uhum, vai no parque 15 minutos pegar um sol e volta, até quem não tem quintal, uhum, no caso, quem não é grupo de risco, não mora grupo de risco, né? Com todo uhum. cuidado, máscara, álcool em gel, distância, sem aglomeração. Eu saí Pois é, mas aqui ontem, não tá assim. mas eu não vi, assim, eu vi em alguns lugares, pessoal jogando futebol, pessoal soltando pipa, vários lugares tem isso. Aqui eu não Uhum. vi isso. É, aqui não tá assim. Aqui, como eles No estão centro, né? Eu moro confiando no centro, na é, Lapa. como eles estão confiando no sistema de saúde, o pessoal tá saindo sem máscara. A máscara é usada só no transporte público e dentro das lojas, porque os donos de loja não deixam você entrar sem máscara, né? E aí, o que eu acho assim, a escola está toda se preparando para receber esse aluno uma vez por semana, né? E aí bota uma criança sim e outra não na mesa, faz um rodízio de criança. Então, por exemplo, uma turma, sei lá, de 30 alunos está sendo dividida em 3 salas para poder ter aula, para não ter os 30 na mesma sala, né? Então, você faz essa parafernália toda para a criança ter a aula. De forma a ela não ter contato com o coleguinha, né? Não estar próximo, né? Que aqui a gente chama de abstando, quer dizer, manter distância de 1,5 m. Só que ele sai pelo portão junto, no mesmo horário que o coleguinha, e eles O passam horário de pela saída é pracinha. aglomeração, né? Eu sempre penso isso. O horário de saída tem que mudar Isso completamente. Vai ter que deveria. fazer uma escala. Tem que pensar uma escala. Uma galera sai uma hora, outra. Depois outro Mas assim, compensa. a Quem saiu antes sai sociedade não tá, a depois. sociedade não tá fazendo uma escala, entendeu? Então Sim, é aquela aglomeração. é Eu saí no complicado. domingo, porque eu fui numa parte aqui de Berlim que eu ainda não conhecia, chamada Alttegel, que é uma parte que tem uns barcos. Eu sabia que tinha uns barcos, eu queria ver, né, esse lugar, que eu nunca tinha passeado ali. A pracinha, assim, ó, de criança. A pracinha que tem perto. Lotado. Caramba. E todo mundo sem máscara, assim, normal? Todo mundo sem máscara, não tem ninguém de máscara aqui. Não, eu tenho visto muita aglomeração, mas de criança eu não tenho visto. Sim, já ouvi falar, tem algumas comunidades e tal. Uhum. Mas aqui também máscara a maioria está usando. Assim, nós tem muita gente que usa no queixo, não usa da forma correta, ou se bobear, a própria máscara não é a da melhor qualidade, Uhum. mas é uma coisa que já está mais raro, assim, você ver alguém sem máscara. Aqui tá no Uhum. Rio, pelo menos. Pois é, aqui a realidade, as pessoas estão considerando o que elas escutam no Brasil, que é a Alemanha, né? Só que eu que estou vivendo aqui, e aí eu não posso falar também da Alemanha, estou falando de Berlim, porque Berlim está para o Brasil como Brasília, né? Ela é uma cidade que é a capital, né? E ela fica ao redor de um estado, exatamente. Assim como Brasília fica ao redor de Goiás, Berlim fica com Brandemburgo ao redor, né? Então
Brandenburgo tem uma regra e Berlim tem outra. A Angela Merkel, ela dá as sugestões para o país. E o prefeito de Berlim, às vezes, não concorda. E faz diferente. Entende? Então, assim, o Entendo. que chega no Aqui também Brasil... acontece muito. Mas o que chega no Brasil sobre a Alemanha é o que a Angela Merkel fala. Assim como o que chega para o alemão sobre o Brasil é o que o Bolsonaro fala. Não chega para o Brasil, para o alemão, o que o Crivella está falando. Não chega para o alemão o que o Witzel está falando. Entendeu? Então, Sim. apesar do discurso da Angela ser 10, ser maravilhoso, não é necessariamente o discurso dos prefeitos e governadores das respectivas cidades e estados. Existe Então, muita pressão econômica, né? A pressão econômica é uma pressão que é muito difícil de um político não ceder a ela, até porque é ela que financia a campanha deles e depois eles têm que retribuir, né? E fazer também mas aqui alguma é um pouco coisa, né? diferente. Essa Não lógica pode sei. ser do Brasil, mas aqui é um pouco É. diferente. Aqui a lógica, pelo que eu estou sentindo, e aí eu estou acompanhando muito mais as notícias da Alemanha pela mídia portuguesa, porque a mídia portuguesa está sabendo bastante, né? Do que pela própria mídia alemã. Porque assim como qualquer mídia, e aí, enquanto mídia educadora, eu também posso falar um pouco sobre isso, né? Qualquer mídia tem interesses por trás. Qualquer mídia, tá? Tanto na Alemanha, no Brasil, em Portugal, qualquer mídia tem interesses por trás, né? Todo jornal, todo rádio tem, toda página de YouTube tem os interesses daquela pessoa que cria aquela página, tá? E eu não acho errado, né? Quando eu estudei lá na mídia educação, lá no meu curso, a gente aprendia a referência do nazismo de mídia, né? Que é uma referência que eu Sim. estou vivendo aqui na pele, entendeu? Porque, assim, você vê que a mídia é feita para aquela população se convencer de que aquilo ali é o correto. Aí vem a mídia portuguesa e faz uma denúncia sobre o que está acontecendo na Alemanha, que não é bem o que a mídia alemã está falando. Então, assim, para mim, eu estou tendo uma aula em Berlim de que como a mídia não fala a verdade 100%. Eu aprendi isso na teoria lá em 2006, 2007, lá no meu curso de mídia educação, mas aqui eu estou tendo uma aula, porque eu vejo os meus colegas que estão na Alemanha, meus amigos que estão na Alemanha, falando uma coisa, e aí eu que leio pela mídia portuguesa descubro outra, e aí eu me informo pela mídia brasileira e pelos amigos que estão no Brasil e descubro que o que está sendo divulgado no Brasil sobre a Alemanha é uma outra coisa. Então, na verdade, ninguém está sabendo a verdade. É o que eu penso, pelo É menos. verdade. Tem alguns comentários aqui, deixa eu voltar aqui, tinha uns comentários grandes. No nosso tempo de Noruega, a escola daqui anglo-americano mandava apostilas e provas via correio. Foi punk, anos de 95, 96. Em Brasília, o governo fez parceria com as operadoras de celular, na qual os alunos acessarão o Google Classroom e os dados consumidos serão pagos pelo governo. Não sabia disso. Vou até pesquisar depois. Eu vi que no governo do Rio também teve uma parceria, mas não vi nada sobre ser gratuito. Aqui tá tudo errado desde o começo. Domingo a pracinha no Alto da Tijuca estava cheia de crianças nos brinquedos. O povo não está com medo aqui. Pois é. Crivella é igual ao Bolsonaro, toda empresa tem interesse por trás. Mas É, aí a questão é essa, assim. Aqui tá abrindo, aí tá abrindo. Abrir, vai abrir. A diferença é o que você fez antes, né, enquanto governo, para poder abrir. Porque aí vem o meu lado esotérico, vamos dizer assim, né? Que é bom entrar nessa parte. Já estamos em 30 minutos e é até bom que a gente já vai entrando nessa Pois parte. é, o meu lado esotérico. O que que acontece? Eu tô acompanhando há muito tempo, né? Que tinha algo para acontecer em 2020, né? 2020, 20 é a carta do julgamento no tarô. Né? E aí é bom interessante falar que assim, você me apresentou meio como astróloga. Astrologia, eu sou estudante de astrologia. Eu sou Desculpa, taróloga. perdão. Não, É que eu tranquilo. te conheci, na verdade, assim, pela página de astrologia. Nem É porque sabia aquela de, página, de... na verdade, ela tem um mix de tudo, né? A página do Nessa de Lua, ele tem um mix de tudo. E ela surgiu exatamente porque eu estava estudando o arcano da Lua no tarô, né? Que é o arcano 18. Ah, eu ia perguntar sobre o nome.
Eu estava estudando o Arcano da Lua no tarô, que é o Arcano 18, e no Arcano da Lua fala sobre as facetas da Lua, né? A Lua tem 4 facetas, né? E eu tinha feito um trabalho com uma orientadora profissional, a Cristiane Vilhena, que eu recomendo, assim, imensamente, né? E ela falava um pouco sobre... ela fez alguns testes comigo, porque o que acontece? Eu trabalho anos na educação. A educação sempre foi meu ganha-pão. Mas eu sou apaixonada por outras áreas da minha vida que não me proporcionam dinheiro, vamos dizer assim, né? Mas que são profissionais, não deixam de ser, né? E o tarô é uma delas, né? O tarô é o que já me deu mais profissionalmente falando dessa área esotérica, né? E aí o que acontece? Eu tive esse insight de que, na verdade, eu tenho várias facetas, assim como a Lua, né? Então, tem dia que eu tô mais educadora, tem dia que eu tô mais astróloga, tem dia que eu tô mais escritora, porque tem o livro, né, A Princesa Preguiçosa e o Príncipe Acordadão, que eu publiquei em 2014, né? Ah, legal, não conheço. Deixa eu ver como é que é. Princesa o A quê? Princesa Preguiçosa e o Príncipe Acordadão. É um livro infantil que eu publiquei. Ah, que legal. Então, tem a área educadora, tem a área escritora, tem a área taróloga, tem a área... Eu fiz também curso de xamanismo. Aí, ano passado, eu fiz um curso para trabalhar em navios e barcos, que eu adoro, uma paixão. Então, assim, nós, seres humanos, e isso essa orientadora profissional me falou, nós temos várias facetas, né? Todos nós. Só que a gente foi orientado a escolher uma como profissão, né? Talvez a mais certinha, vamos dizer assim, né? A mais aceita socialmente, né? E ainda tem, o Marcelo tá falando aí que eu fui guia de turismo deles em Berlim, realmente. Então, assim, ainda tem essa faceta que eu gosto também. Eu adoro ser guia de turismo. Os meus pais hoje em dia são guias de turismo, né? E, Legal. e é uma função que eu também Eu também adoro. gosto. Então, assim, são várias facetas. E a gente pode exercê-las profissionalmente, sabe? Não é porque você tem o diploma de uma e que você não pode exercer as outras profissionalmente. Ninguém me dá um diploma de escritora. Eu escrevi um livro, levei numa editora e a editora aceitou e publicou, né? Então a mesma coisa eu faço com a astrologia, né? Eu estudo astrologia, eu divulgo o que eu aprendi. Eu fiz um curso de tarô, eu fiz o curso de xamanismo, inclusive eu faço parte do projeto Arcano 21, que é um projeto de tarô e xamanismo, né? E eu me sinto apta para falar dele, né, abertamente, né? E aí, antes da live terminar, né? Porque daqui a pouco realmente você falou, né, que a Não, tem gente 32 minutos. Ainda tem, ah, tem... ainda tem tempo. Porque a gente estava falando um pouco sobre essa questão, né, da astrologia, do tarô, né? Então, eu comecei no ano, assim, no começo do ano, eu fiz essa página, Nessa de Lua, porque eu sabia que esse ano estava pesado, assim. E eu queria um pouco me dedicar um pouco mais para esse meu lado esotérico, que estava sendo estudado, mas estava guardado para mim. Assim, eu guardava para mim, eu não colocava tanto para fora. Eu tinha alguns clientes que pagam para jogar tarô, inclusive eu jogo por Skype, jogo por WhatsApp. Mas tirando isso, assim, não estava, né, não estava se movimentando tanto, né? E eu fiz o curso da Cláudia Lisboa agora recentemente, né, que é uma grande astróloga, se não é a maior do Brasil, né? Eu sigo alguns astrólogos cotidianamente, por exemplo, a Julie Marie, que é irmã de um ex-aluno meu que é fantástica, o Eu Sou Edu também é fantástico, eu sigo esses astrólogos. E eu faço uma síntese do que eu sigo, do que eu leio, e eu posto no Nessa de Lua todo dia, musicalmente, porque Isso é isso é muito uma legal, eu coisa, ia falar. isso é uma coisa que eu amo, assim. Uma das coisas que eu sei fazer é olhar para uma cena e eu penso na música. Muitas vezes as pessoas que já jogaram tarô comigo, elas falam: "Nossa, mas você soltou uma música no meio do nada". Porque a carta vem e vem uma música para mim na hora, um trecho de música. Então, como eu sou muito musical, né, eu resolvi também botar esse tempero na página, né, da música, interagindo junto com a com o arcano, interagindo junto com a astrologia, né, interagindo junto com essas áreas que eu gosto tanto. Muito legal, acho muito incrível. Eu também gosto de fazer essa relação com música, achei muito legal. Pois Acompanho é. sempre. Por isso eu falei astróloga quando eu vi, assim. Eu nem sabia se era professora, devia ter botado, porque geralmente eu peço a apresentação de inscrição para as pessoas. Embora Uhum. seja uma formalidade, eu não gosto muito de formalidade. E às vezes a pessoa que não tem formação fica mais constrangida de ver um monte de gente com
formação, ou mestrado, doutorado, falar, não tenho nada Uhum. disso, vou falar o quê? Na verdade, a intenção é falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Eu gosto de entrevistar, já fazia isso por áudio, na monografia, fiz por Uhum. vídeo, agora começou a ser ao vivo, enfim. Agora, Eu depois acho eu muito corrijo bacana que quando tá for fazendo. postar o vídeo. Você está dando voz a pessoas da educação e de outras áreas até, né? Que estão espalhadas por esse mundo aí, né? E é muito importante que as pessoas saibam que elas podem ser o que elas são. E aí que eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa eclipse, né? Que vai começar daqui a pouquinho, né? Às 19h12 aí do Brasil, 16h12 aí do Brasil, 21h12 Vai ter aqui um de Berlim. eclipse, Gui. Vem aqui, ó, ver. Vem, Rapidinho. Tá ficando bem. Alguém falou que você é fofo. é fofo mesmo. Eu falei que eu sou fofo. Vem o eclipse que a gente vai ter agora. E esse eclipse, ele tem um eixo Sagitário-Gêmeos, né? Então, assim, ele é um eclipse em Sagitário e nós estamos com Sol e Gêmeos, né? Que são os dois signos do conhecimento, né? Então, eu sugiro aí, quem está assistindo a nossa live, né? Que nesses horários aí, se fecha uma horinha, né? Uma boca E, fechada. e, e intenta aí o que você está precisando conhecer, o que você está precisando aprender, né? Nesse novo momento, né? Porque Gêmeos, ele é um signo que ele é de pessoas que gostam de saber de tudo. Sim. O geminiano, ele gosta de saber de tudo um pouco, né? E o Sagitário, geralmente, é o signo do especialista. Eles são signos opostos e, portanto, complementares, né? Então, como nós temos o Sol em Gêmeos nesse momento e o eclipse vai ser com a Lua em Sagitário, né? Ele traz esse eixo do conhecimento. Então, é muito importante você focar o que você quer saber, que você ainda não sabe, tanto dessa coisa pincelada, sei lá, eu não sei culinária, eu não sei pintar quadro, né? O que você anda querendo saber e que peça isso, né, para essa lua aí, né? E o Isso tem que ser você que quer horas mesmo? saber? Agora? Aí do Brasil vai ser 16h12. Aqui em Ah, Berlim, tá. 1h12, né? Se fecha aí nesse horário, né? Tenta acende uma vela. Eu O meu gosto filho é de... aquariano, eu sou taurino. Eu Alguém sou falou que é verdade, o filhote é aquariano. geminiano. É, você é aquário. Eu acho interessante colocar, assim, exemplos dos elementos. Então, tirando uma vela, um copo de água, sabe? Perto, né? Se foca nisso, concentra e aprende, né? Pede para todo o conhecimento e sabedoria, né, que você está precisando vir, né? E aí que eu acho fantástico a gente trabalhar isso agora é todos os astrólogos, quer dizer, a maioria dos astrólogos, estão trazendo esse eclipse como algo muito importante diante da pandemia. E por quê? Porque o coronavírus foi anunciado no dia, ou logo em seguida, do eclipse de dezembro. A gente teve um eclipse em Capricórnio no dia 26 de dezembro. E naquela semana, o coronavírus foi anunciado. Todo eclipse, ele tem a ideia de cortar o efeito do eclipse anterior. Então, se o coronavírus foi anunciado, né, a ideia é que o eclipse de hoje dê uma outra versão para essa pandemia. E Nossa, que diante bom. dos signos de conhecimento, o que a gente pensa enquanto astrólogo? Vacina. Ah, tomara. Nossa. Então, a gente É tudo que a tá gente com muito, precisa, né? a gente está com muita fé de que essa vacina seja descoberta nos próximos dias, né? Lógico que aquilo que fala, mas não vai poder ser testado agora na população, porque ainda tem fase de teste, não sei o quê, tararara. Mas se essa vacina for anunciada, né? E eu acho que todo mundo aí que estiver assistindo puder acender uma Pô, acho velhinha. que vão comemorar igual a Copa do Mundo, só que de todos os países juntos. Vão sair correndo na rua. Pois é. Então, assim, acho que é um momento da gente se unir, assim, e botar uma velhinha que esse eclipse traga este conhecimento para o mundo, que eu acho que no momento é o conhecimento que a gente está mais precisando, né, cara? É como curar Essa pandemia toda trouxe muita coisa à tona, né? Trouxe desigualdade, trouxe empatia ou falta dela, trouxe essa questão da tecnologia, da dependência, das instituições, como se organizam o nosso tempo, que como a gente gasta ele, as relações, Uhum, valorização de estar perto ou não. uhum. Pois é. E aí, o que acontece? Esotericamente falando, nós estamos num momento de reflexão
e de renovação, né? Então, nós temos na astrologia chinesa o ano do rato, que é o primeiro ano do zodíaco deles, né? O nosso zodíaco, né, ocidental, vamos dizer assim, começa com Áries, né? O deles começa com rato, né? Só que o deles leva um ano. Então, a gente está vivendo um ano do rato, que é um ano que traz, geralmente, epidemias, né? O último ano do rato teve um super terremoto na China, né? Esse vem uma doença vindo da China. Todos os horóscopos, as astrologias dos diferentes povos, eles se relacionam. Se relacionam. E aí a gente tem na astrologia chinesa o ano do rato, trazendo ideias de renovação a partir de uma epidemia. Aí nós temos a astrologia tradicional, né? Com todos os planetas alinhados. A gente teve historicamente agora, de março para cá, por exemplo, conjunções de planetas comuns na gripe espanhola, né? Comuns na peste negra, né? Nós tivemos momentos assim de conjunções muito iguais, né? Que não eram Caramba. né? E esses planetas fizeram a mesma conjunção. Por exemplo, na semana que Plutão ficou retrógrado, acho que foi Plutão, ficou retrógrado, foi a semana exatamente que no Brasil teve um monte de queda de ministros. E no passado, Plutão retrógrado, foi Plutão retrógrado? Eu agora vou me confundir, mas foi a mesma coisa que aconteceu na época do impeachment do Collor. Então, assim, Impressionante. situações astrológicas se repetem e trazem coisas semelhantes, vamos dizer assim, do que está acontecendo. O que mais? Além disso, e aí nós temos também o arcano do tarô. Eu até separei para vocês verem o arcano do tarô do julgamento, que é o do ano, né? Olha para cá, o arcano. Rapidinho. Escrevendo aqui, muita coisa para anotar, tô anotando. Ó, o arcano do esse arcano que é o do ano, né? E você pode interpretar isso aqui. Mas o ano 2020 é só em um determinado calendário, né? Porque em outros calendários a gente está em outros números. Isso também tem. Mas o tarô, ele trabalha com várias culturas, tá? O tarô, na verdade, ele é uma coisa ligada ao nosso calendário, inclusive, né? Então, assim, esse arcano do julgamento, ele tem muito dessa questão, assim, de que algo iria acontecer para que o ser humano se renovasse, vamos dizer assim. Tem alguma coisa a ver também com essa coisa de que ia ser ano de Xangô, não sei, os orixás, eu não sei se você... Eu de orixá eu entendo pouco, mas tem também alguma coisa a ver com isso, sim. De força, né? Que também tem nessa linha, né? De justiça. Sim, sim. Pelo que eu vejo, também não entendo muito, se perguntando como leigo, mas eu vou vendo, assim, fazendo uma relação entre diferentes fontes desse tipo de informação. Pois é, então assim, tinha milhares de coisas, né, mostrando pra gente lá no passado que 2020 ia ser um ano pesado, né? Mas a gente nunca acha que vai chegar, né? A gente sempre acha que é só mais uma teoria apocalíptica, toda hora tem um fim do mundo novo, porque na verdade tudo pra gente tem que ser fim do mundo, né? Tipo, o calendário Maia, 2012, fim do mundo, não sei o quê. Mas não necessariamente o fim do mundo, é um momento de transições fortes, momentos de grandes mudanças que tem a ver com o alinhamento de astros e que refletem aquilo, que acontece tudo como um destino. Aí eu já não sei se você vê aí como destino, acaso. Sim. E aí eu acho fantástico isso, porque assim, a gente não acredita e a gente tem uma arrogância, a gente como sociedade atual, né? De ficar nessa, a gente nunca viu algo parecido. A gente nunca viu, a gente não estava nascido. Quando teve a peste negra... Mas já teve coisas... Quando teve, né, a gripe espanhola, eu não estava nesse planeta, né? Deve ser bem pior, né? Uma pandemia sem redes sociais, imagina, sem ar-condicionado, sem nada, ficar em casa. Pois como é que a gente tem essa... O sistema de saúde era muito pior, né? A medicina era muito mais, não se compara com a de hoje em dia. E a gente tem essa arrogância de dizer que a humanidade nunca viu algo assim. A humanidade já viu várias coisas assim. As nossas gerações, as últimas 3, 4... Porque minha avó fala da gripe espanhola. Minha avó fala. Ela nem pegou bem, mas acho que ela pega do que falavam pra ela na época, tipo, os pais dela, no caso, minha bisavó.
Uhum, já falecida, mas pegou. uhum. Pois é, então. E a gente E fica Guerra pensando que eles Mundial, são Segunda tudo, Guerra né? Mundial, meu avô sempre falava, não tinha nada na geladeira, não tinha produto de shampoo, essas coisas não pararam de chegar, não tinha nada. E aí foi muito interessante essa relação, né? Porque no Brasil isso está um pouco mais distante. Na Alemanha tem 30 anos, né? A queda do muro de Berlim foi ano passado, né? Que fez 30 anos. Então, para eles está muito recente esse passado, né? O que aconteceu aqui em Berlim quando o coronavírus chegou? As coisas sumiram das prateleiras. As pessoas surtaram. Eu fiquei, sem brincadeira, 1 mês e meio sem achar papel higiênico no mercado. Aquele começo foi bem assustador, né? Quando começou a Itália ficar fechada e a Europa começou a. É, Todo mundo começou. Porque quando tá na China ali, tá todo mundo ainda fazendo piada. É é. só porque lá acontece sempre, né? A gente vê várias vezes imagem de países asiáticos, todo mundo com máscara no metrô. E aqui a gente teve uma resistência porque a gente nunca tinha, né? Da gente, sim, Sim, das gerações. mas aqui, por exemplo, a massa praticamente consumida na Alemanha vem da Itália. Então, o que aconteceu? A Alemanha comprou todas as massas que tinham no mercado. Porque acho que eles ficaram com medo de não ter, né? Então, assim, você entrava no mercado, você não achava nenhum tipo de macarrão. Principalmente o espaguete. Acho que o espaguete é fácil de estocar, né? Era engraçado isso. Eu até comentava com os meus amigos. Falei, gente, tem farfalha, tem fusilha, mas você chega não tem nenhum espaguete. Porque deve ser mais fácil de estocar. Então, assim, eles fizeram a limpa. E de lá para cá, o pessoal dizia que não tinha inflação na Alemanha quando eu cheguei, né? E eu vou te dar só um exemplo, né? Quando eu cheguei, o pacote de espaguete era 35 centavos. Hoje ele está 50, Caramba, em termos de euro, né? É uma inflação. Como não? com certeza. Um item básico, né? Então é só um Que exemplo. Assim. vai. Papel higiênico, por exemplo, também dobrou de preço por causa dessa crise toda, dessa situação Aqui toda. o mercado todo subiu também, tudo subiu, o preço tudo subiu. Pois é. Então, assim, vai mexer com a Eu não economia? cheguei a ver falta, não, mas eu cheguei a ver a prateleira começar a esvaziar, que já é um pouco assustador na época, assim, né? Vendo as imagens, e a gente nunca sabe Uhum, se a mídia focou uma coisa só ou se não é, mas comecei a ver as prateleiras esvaziarem. Agora nem vou no mercado há muito tempo, só estou pedindo em casa. uhum. Aqui eu não tenho muita condição de não ir no mercado. E como eu estou trabalhando, né? E isso é uma coisa que as pessoas não estão entendendo, assim. Pelo menos os meus amigos com quem eu falo, né? É uma noção muito difícil de entender. Porque, assim, no Brasil, pelo que eu estou entendendo, as pessoas estão em casa, né? Ou pelo menos estão orientadas a ficar em casa, né? Eu estou desde 20 de abril trabalhando direto. Então, na verdade, eu tive em casa 1 mês só. Essa quarentena que vocês estão vivendo, eu não vivi. Eu vivi 1 mês só dentro de casa. E nesse 1 mês eu saí 2 vezes para o mercado, só. Toda, né, Mas vocês pagar conseguiram mercado. controlar o pico, sair do pico, voltar depois de um pico. A gente ainda está no pico, a gente conseguiu atrasar, a gente foi atrasando, mas muita gente continua aglomerada na rua. Assim, tem uma amiga que trabalha consultório dentista, que ela vem na barca lotada todo dia desde sempre. Desde sempre a Uhum, barca está lotada, nunca deixa de estar. uhum, E vários tipos de aglomeração em transportes, em Copacabana, no centro, as pessoas, um monte de gente idosa sem máscara, assim, nas uhum. esquinas, que tem aquelas esquinas com o mercado, que passa um monte de gente para lá e para cá. Pois é, só que Isso eu aí acho que assim, os educadores não estão vivendo uma coisa que eu estou vivendo aqui, que é você trabalhar com criança nessa situação, não é né? isso, não. Isso a A gente criança, não adotou aqui. pois é, Eu e vi a que vários criança de países creche, adotaram. que é uma criança que espirra em cima de você, ela tosse em cima de você, porque ela ainda não tem noção, ela não faz isso por mal, né? Não é falta de educação, como algumas pessoas pensam. Ela ainda não tem noção. Então, ela espirra em cima de você, ela tosse em cima de você. A gente tem que ensinar o básico para ela. Tem troca de fralda, né? A creche tem troca de fralda, né? E aí, como é que você troca a fralda de uma criança sem olhar para ela, sem estar ali em contato com ela? Você pega ela no Muitas, colo, muita né? exposição, né, que os profissionais estão passando. Uma criança chora, ela cai no chão, rala o joelho, ela chora. Você não vai acolher, entendeu? Então, assim, Não é, tem como. não tem como. E de máscara é muito difícil. Eu trabalhei um bom tempo de máscara e hoje em dia, nas últimas semanas, eu realmente optei por não estar de máscara mais dentro da sala de aula, porque
as crianças não entendem o que eu tô querendo falar. Aquele negócio fica na sua boca, né? Quando você quer falar alto, não sai a voz, né? E quando você fala de perto, até dá pra gente entender um pouco, mas quando você quer dar aquele grito ou falar assim pra muita gente ao mesmo tempo, não dá pra falar. E eu tenho uma realidade do bilinguismo, né? Então eu tenho Ela crianças tem isso. que não estão entendendo já normalmente o que eu estou falando, porque a família botou numa creche de língua portuguesa, mas em casa mesmo, apesar de um dos dois ser de língua portuguesa, está se falando só alemão. Então eles esperam que a creche faça o milagre de ensinar o português para essa criança. Coisa que o pai mesmo, a mãe mesmo, que é brasileiro, ou português, ou de Cabo Verde, fica batendo papo com a criança em alemão. Creche nenhuma faz milagre, assim como escola nenhuma faz milagre, né? Eu sou totalmente a favor do bilinguismo, mas eu acho que a família tem que ser bilíngue. Ou pelo menos tentar ser bilíngue com a criança. A Não ter escola essa tem que fazer referência. milagre sempre, né? Pois é. Não ter essa referência em casa de um idioma e a criança ter que falar esse idioma só na creche, não faz sentido, né? Então, eu tenho alunos que são assim. Os pais não falam português em casa, mandam a criança para a creche, né? A criança na creche, ela tem uma educadora falando em português com ela, porque ela é contratada para falar em português e não para falar em alemão, e a criança não tá te entendendo. Aí você, para piorar essa comunicação que já é louca, bota uma máscara na boca dessa educadora. Confusão. Aproveitando uma deixa aqui, faltando 9 minutos. Você se lembra da sua alfabetização, da sua Lembro, escolarização, da sua educação infantil? Eu lembro. tenho perguntado isso. Eu trabalho com alfabetização. Lembro. E foi a minha prática, né? Eu trabalhei 17 anos com alfabetização antes de vir para cá, né? Então, realmente, a minha paixão é a alfabetização. Ah, Mas a eu minha lembro também. perfeitamente. Eu estudei numa escola montessoriana no Rio de Janeiro, que não existe mais, pelo menos o prédio que eu estudei não existe mais. E a professora Regina, maravilhosa. Éramos só duas meninas e um bando de meninos. Minha turma Quase era minha assim. turma. Minha turma é assim. É, 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 São é. 2 terços de menino e 1 terço de menina. E eu E segui eu com eles do lembro ano passado para esse, do primeiro para o segundo. eu lembro assim detalhes de momentos de Você aula, se assim. alfabetizou com facilidade. Sim, sim. Aí você quis ser professora por quê? Você quis falar alemão por quê? Só Não, na resumindo, assim, a gente verdade, está assim, terminando eu o tempo perguntando. comecei. A minha paixão com a alfabetização começou exatamente porque minha mãe contratou uma faxineira em casa que não sabia ler nem escrever e ela pedia Ah, para eu, que tinha 8 anos, ler e escrever para a Eliane o que ela tinha que fazer naquele dia, né? E eu comecei a achar aquilo muito injusto. Eu ter que ficar lendo e ela não saber ler e escrever. E eu tinha meus deveres de casa, aquela coisa toda, e eu achava que ela tinha direito de aprender a ler e escrever. Então eu acabava meu dever de casa e eu chamava a Eliane no canto e comecei a ensinar ela a ler e escrever, né? Com 8 anos de idade, né? E aí ela daqui a pouquinho, comentou tá sem com o internet. porteiro que eu tinha ensinado ela a ler e escrever e o porteiro pediu para eu ensinar também. Então, assim, com 10 Ah, que anos eu já tinha legal. alfabetizado 2 pessoas. Caramba! E isso, para mim, foi um sinal de que aquilo ali era meu futuro, assim, de que eu tinha que trabalhar com a alfabetização. Eu fiz escola normal, né? Eu sou da antiga escola normal, né? Ah, Fiz bacana. adicional, fiz pedagogia e saí da pedagogia direto para a escola Corcovado, porque sou descendente de alemães e estava estudando alemão, tinha passado um mês aqui na Alemanha, né? E mandei meu currículo, né? Tive uma indicação também, né? E naquela época não tinha prova, né? A escola Corcovado hoje em dia tem prova para entrar, mas naquela época não. E eu entrei como estagiária, fiquei 1 ano de estágio lá. E quando aquele ano acabou, a minha coordenadora perguntou se eu não queria assumir a turma da alfabetização de lá. Então, eu que trabalhava em creche, pequenininha, né? Fui trabalhar numa escola grande, logo no fim da faculdade, né? E fiquei 17 anos na escola, os 16 com alfabetização, assim, com primeiro e segundo ano, assim, alternando sempre com primeiro e segundo, né? No finzinho eu peguei um terceiro ano, mas também era um terceiro ano de manhã e um primeiro ano à tarde. Então, a alfabetização sempre teve presente, né, na minha vida, né? E principalmente essa alfabetização bilíngue, né? Porque eu estava na escola alemã, com crianças alemães, né? E agora eu tô aqui numa creche bilíngue com crianças que vão para uma escola, né? Pelo menos se tudo der certo, elas vão entrar numa escola agora no segundo semestre. Então, Muito legal. E você vai voltar para o Brasil, então. Não voltaria, mas vai voltar. vou voltar. Vou voltar agora em agosto, né? Procurar trabalho, tudo de novo, começar do zero de novo.
Do zero nunca é, né? Mas vamos ver o que vem aí pela Sim. frente. Nossa, muito obrigado, Vanessa, pela disponibilidade, participação. Muito bom Obrigada falar. pela oportunidade também, né? Para fazer a gente ter essa conversa, né? Eu acho muito bacana que a gente se abra um pouco para conversar sobre as coisas, né, que estão acontecendo. Sim, daqui a pouco vem o eclipse aí, vamos então sintonizar, né, com desejos de que queremos aprender, não é isso? Sim, o foco é conhecimento. O foco desse eclipse é conhecimento. Conhecimento. O que a humanidade está precisando aprender, que no momento da minha visão é a vacina, né? Com a cura dessa vacina. Então, acho que a gente tem que pensar mundialmente, né? Desse jeito, assim, né? Enquanto mundo. E na nossa vida pessoal, né? O que você está precisando aprender, o que você está querendo aprender, né? Que vai te dar um norte, né? Lembrando que dia 21 tem mais um eclipse e dia 5 de julho tem mais um. Então, nós temos Todos muitas... lunares. Todos lunares. E é Nós normal temos... ter tantos assim perto um do outro? Não, pior que não. Não. Esse é em Sagitário, o próximo vai ser em Câncer e no outro vai ser em Capricórnio. E o que é mais louco ainda, porque o eclipse que trouxe a divulgação do coronavírus Foi foi de um eclipse Capricórnio, lunar em Capricórnio de lua nova, né? E agora, em julho, vamos ter um eclipse em Capricórnio de lua cheia. que é o oposto. É o oposto. Ah, então tudo indica também que a gente vai sair dessa, né? Não Eu é acho também. Eu nossa tô com muita extinção fé em de que massa, segundo não, né? semestre a gente vai estar em outra vibe, assim. Tenho muita fé Eu ia nisso. falar isso também, aprender a caridade e a compaixão também seria um bom aprendizado, né? A empatia. Com certeza. Com certeza. Olhar para o próximo, né? Se renascer, né? Se reinventar. Eu acho que é melhor ainda do que renascer, né? Acho que a escola vai ter que se reinventar e cada ser humano também está precisando se reinventar aí para esse segundo semestre. Vamos ver. É verdade. Muito obrigado, gente, pela participação. Quem gostou, todo dia tem uma live nova, geralmente sobre educação, mas nem sempre. Eu boto no Instagram e no Facebook. E às vezes não é por live também. Algumas pessoas ficam mais tímidas e não querem fazer ao vivo. Então, mas todo dia tem tido uma live. Então, quem quiser acompanhar aí, brigadão. Tchau, Vanessa. Tchau, Caio. Obrigada. Tudo de Adorei, bom viu? aí na sua volta, no Igualmente. eclipse. Vem dar tchau aqui, Igor. Mas Tá, não tem problema não. Vem cá, depois começa de novo, por favor. Tchau. Tchau. Pronto, Guiguizinho. Valeu, valeu, Marcelo. Tô apertando aqui, não tá indo. Deixa eu ver. Ah, foi.